Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. E eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos do versículo 2 até o versículo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. A partir do versículo 2. Quero falar um pouquinho sobre a importância do sacerdote Samuel na liderança do povo de Deus, por conta do seu coração dedicado, como Deus usou a vida desse homem. Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2, diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração se converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Beticar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija no conhecimento, na compreensão das Escrituras, e que o Senhor gere transformação na nossa vida. Nós cremos no poder, na vida que existe nas Escrituras, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor age através da Sua palavra. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como é difícil mudar hábitos, Nós somos acostumados a um estilo de vida. Qualquer um de nós aqui, se eu perguntar assim para você, como que é o seu dia, como que é a sua rotina, as coisas que você faz, eu tenho certeza que os irmãos vão dizer assim: pastor, praticamente todos os dias eu faço as mesmas coisas. Eu tenho um horário de rotina para levantar, eu tenho um ritual que eu sigo, Ou tomo café de manhã, escovo os meus dentes, eu vou para o meu trabalho, eu tenho o meu tempo de oração, as minhas devocionais, e nós acostumamos a isso. Nós somos tão ritualísticos que, para você ter uma ideia, até o lugar onde você senta na igreja você acostuma, Toda vez que a gente vai para o culto, a gente procura sentar no mesmo banco, no mesmo lugar. Quem tem o costume de assistir televisão, às vezes até o sofá fica marcado o lugar onde a pessoa senta. Eu dou risada toda vez que eu vou na casa do meu pai, ele é pesado, Então eu olho no sofá assim, eu vejo o formato das costas dele, eu falo assim: olha pai, o lugarzinho do senhor lá no sofá. E a gente acostuma isso faz parte, eu acho que pelo fato de nós sermos criaturas religiosas, a gente costuma seguir ritos, e é muito difícil. Então nós nos acostumamos a certas coisas, e mudar os nossos hábitos é muito difícil. Por quê? Porque nós criamos um conforto nos hábitos.
Então, a gente chama isso de a zona de conforto, né? Nós procuramos sempre ampliar essa zona de conforto, mantendo os mesmos jeitos e tal. Então, a gente acostuma com a alimentação, acostuma com a falta de exercício, e toda vez que é necessário algum tipo de mudança, por exemplo, você vai no médico e o médico diz assim, olha, sua pressão está alta, você precisa comer com menos sal, porque senão você pode sofrer com hipertensão. Ou se você tem um diabetes, foi diagnosticado, o médico diz, você precisa comer menos doce, precisa diminuir na glicose, porque senão você vai ter problemas sérios lá na frente, o seu pâncreas não está funcionando como quando você era jovem, você está com um probleminha, precisa tratar isso, e a pessoa sofre. Sofre porque gosta de refrigerante, sofre porque já acostumou a comer doce, ou quando o triglicérides está alto e o médico fala, precisa diminuir na gordura, e eu falo porque eu particularmente não tenho colesterol alto, mas eu gosto de comer carne com gordura. E eu fico imaginando, se um dia vier uma proibição, falar só, você não pode mais comer carne com gordura, vai ser muito difícil. Enfim, tudo aquilo que a gente cria como hábito, depois, para mudar, é muito difícil. Isso em todas as áreas da nossa vida. Agora, irmãos, pensem sobre vida espiritual. Já imaginou como é difícil nós desenvolvermos hábitos espirituais? A gente chama de uma palavra que não gosta muito, mas a gente chama isso de disciplina espiritual. Como é difícil você estabelecer horários, regras para você seguir assim, fiel todos os dias. Então, não é fácil. Esse contexto que nós lemos aqui fala exatamente sobre a postura espiritual do povo de Deus, da nação de Israel. O povo aqui estava habituado a algumas coisas que Deus havia proibido. Por exemplo, eles tinham muito descuido com relação ao culto. Eles não estavam fazendo corretamente, oferecendo os sacrifícios. O próprio personagem aqui, que é um sacerdote responsável, que é o sacerdote Eli, o texto depois vai dizer para nós que os filhos dele eram filhos rebeldes. Eles não davam exemplo de espiritualidade para a nação de Israel, tanto que o próprio sacerdote é advertido por causa da postura dos filhos dele, dizendo que o povo não estava levando as coisas a sério, porque os filhos do profeta estavam dando mau testemunho, comendo da carne do sacrifício, se envolvendo, olha que absurdo, sexualmente com as mulheres daquela época. Diz o texto que as mulheres se reuniam em bandos próximos à congregação, à tenda da congregação. Aquilo era uma vergonha muito grande. E o sacerdote Eli chama a atenção dos filhos dele. O texto bíblico diz que eles eram filhos de Belial, eram rebeldes, eles não temiam a Deus. E o sacerdote Eli fala para os filhos, olha, vocês precisam mudar a postura de vocês. O que vocês estão fazendo não é bom, o povo não está servindo a Deus fielmente por causa dessa atitude de vocês, mas eles não mudam. Então o povo de Israel está acostumado a adorar Baalins, Astarotes, cultos que envolviam urgias. Isso era muito terrível diante de Deus. O resultado foi, é só nós olharmos aqui, quantas vezes Deus traz advertência ao povo e o povo sofre a punição com a vitória dos filisteus. Os filisteus eram literalmente o chicote de Deus para a nação de Israel. Toda vez que eles entravam em campo de batalha, eles perdiam para os filisteus, e isso era uma representação de que Deus estava punindo o seu povo. E há um registro específico aqui dizendo que os filisteus, eles se organizaram para lutar contra a nação de Israel. E naquele tempo eles tinham então a convicção de que eles venceriam aquela batalha em específico. Só que, meus irmãos, olha que interessante. O povo se organizou, o exército se organizou para enfrentar os filisteus, e eles pensam assim, bom, Deus tem uma aliança conosco, então vamos levar o símbolo dessa aliança para a batalha. Eles costumavam fazer isso. Qual era o símbolo da aliança? A arca. A arca era a representação da presença de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar a arca da aliança na batalha, Deus estará conosco na batalha e nós vamos vencer essa batalha em específico contra os filisteus. E aí o texto diz que eles levaram os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, e foram lutar contra os filisteus. O resultado foi vexatório. Os filisteus destruíram a nação de Israel, venceram aquela batalha em específico, mataram Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote. Também já era uma profecia de que eles morreriam os dois num único dia. E pior, eles tomaram a arca da aliança. Um mensageiro voltou do campo de batalha, correndo,
e levou lá um determinado tempo. Quando ele chega no lugar onde está o sacerdote ele já era um homem idoso. A Bíblia diz que ele era um homem pesado, provavelmente é um homem obeso. Ele tinha a vista escurecida, talvez aí uma catarata por conta da idade. Ele estava sentado na cadeira do sacerdote. E o mensageiro traz o recado dizendo assim: olha, a nação foi derrotada, os seus filhos foram mortos e pior, a arca foi tomada. Então, isso era uma grande vergonha. E agora, como o povo vai ter a representação da espiritualidade? O sacerdote ficou tão impactado com a mensagem que o texto diz que ele caiu da cadeira sacerdotal. E quando ele caiu, ele quebrou o pescoço e ele foi a óbito. Olha que situação. A nora dele, ela estava grávida e ela deu à luz naquele momento, quando ela recebeu a mensagem que o povo tinha sido vencido em batalha, que a arca tinha sido tomada e que o marido dela tinha morrido no campo de batalha. Ela colocou o nome do filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Então, esse era o retrato espiritual da nação de Israel. Uma nação que perdeu o hábito de servir a Deus como Deus havia ordenado. Uma nação que se acomodou, que esfriou espiritualmente. Mas, nesse contexto, Deus levanta um homem piedoso. Um homem com o coração dedicado. Um homem que está disposto a convocar a nação novamente para adorar a Deus. E é exatamente sobre esse personagem que eu quero falar nessa manhã, que é Samuel, um coração dedicado. Então, irmãos, nós vamos olhar aqui esse texto de duas maneiras. A primeira delas, como foi a convocação ao arrependimento. Vejam, para mudar hábitos é necessário que tenha arrependimento, principalmente quando os hábitos são ruins. Então Deus vai fazer isso do verso 2 ao verso 6, e depois Deus vai confirmar essa nova postura de Israel, dando vitória sobre os inimigos, que são os filisteus, do verso 7 ao verso 13. Veja o verso 2, diz assim: a arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. Quando Deus levantou o profeta Samuel, o sacerdote Samuel aqui, que assume a liderança do povo, o objetivo inicial dele é reorganizar a nação, reorganizar o culto, reorganizar a adoração, para que o povo então se voltasse para Deus. E esse é o projeto mais importante na nação de Israel. Eles poderiam buscar a reestrutura da economia, poderiam procurar o avanço territorial, ampliando o seu exército, ampliando o seu território, mas o que era fundamental era o arrependimento. E esse texto diz que todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. A primeira lição que nós extraímos aqui, irmãos, é que mudanças reais, mudanças significativas, elas só acontecem na nossa vida quando nós estamos dispostos a buscar ao Senhor. Mas não é buscar ao Senhor de qualquer forma, não é buscar ao Senhor de qualquer maneira, é buscar ao Senhor com súplicas. Súplica aqui denota uma compulsão do coração, um arrependimento verdadeiro, profundo. Não é uma coisa superficial, mas é uma coisa real, algo muito intrínseco, assim, que Deus de fato faz no nosso coração. Por que eu digo isso? Porque nós criamos hábitos, então os hábitos, eles se tornam tão automáticos que às vezes a gente não percebe que não estamos sendo verdadeiros naquilo que fazemos. Até as orações podem ser orações de hábitos, orações que a gente repete as mesmas palavras do mesmo jeito, sem qualquer reflexão, sem qualquer disposição de coração, e a gente fala por falar. Fiz a minha oração quando acordei, fiz minha oração da refeição, fiz minha oração antes de dormir, mas aquela oração que mais parece uma reza, sabe, aquele negócio automático, aquele negócio mecânico, sem colocar o coração, sem colocar os sentimentos, sem uma reflexão verdadeira sobre aquilo que a gente está falando e com quem nós estamos falando, que é o nosso Deus. Isso é importante. Até o culto pode se tornar um hábito e se tornar algo mecânico,
Aí eu vou na igreja, já sei como que as coisas funcionam, canta lá 2 hinos congregacionais, recolhe a oferta, ou mais um hino congregacional, 2 hinos de adoração comunitária, uma palavra, bênção apostólica, tchau, fui embora, acabou a semana. Para com isso, isso não é vida cristã. A vida cristã, ela está caracterizada por um coração que de fato se entrega diante de Deus, que o momento do culto é um momento de solenidade, de reverência, de adoração a Deus, mas que não acaba quando a gente sai do portão da igreja, que permanece durante todos os dias, durante toda a semana, numa dedicação de amor, num arrependimento sincero, na confissão dos nossos pecados, na busca por uma vida santa, enfrentando as dificuldades, enfrentando os obstáculos que acontecem na vida de todos nós, no trabalho, na família, no dia a dia, aprendendo a enfrentar as dificuldades e as demandas que surgem na nossa vida, mas com um coração sincero diante de Deus, com uma vida que de fato ama Deus, estando alegre com as coisas que Deus faz, com a maneira como Deus age na nossa vida, compreendendo que Ele tem um propósito específico e que às vezes a gente não entende, mas a dor, o sofrimento, às vezes a escassez de recursos pode sim fazer parte desse propósito de Deus, e que para nós nos ajustarmos a essa vontade revelada nas Escrituras, é necessário a dor, é necessário a humildade, é necessário a contrição de coração, é necessário o arrependimento e a confissão de que a gente erra, de que a gente fala o que não deve, deixa de fazer o que deveria e buscar uma mudança verdadeira. Porque senão fica uma vida mecânica, um cristianismo sem qualquer relevância, sem qualquer força de testemunho, quando não, desemboca no mau testemunho. Os filhos de Eli não começaram assim. Eles tinham uma referência do pai, a nação de Israel passou por dificuldades, eles deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus. O texto, os capítulos anteriores, diz que os servos dos filhos de Eli, quando o povo oferecia o sacrifício, eles iam lá com um garfo de 3 pontas, eles enfiavam um garfo no lugar do sacrifício e tiravam a carne, os melhores pedaços de carne, que era do sacrifício, para dar para os filhos de Eli. Então assim, eles estavam levando as coisas de qualquer jeito, achando que a tolerância de Deus era uma conformidade com seus erros. E muitas vezes a gente pensa assim, Deus não fala nada, Deus não faz nada, a minha vida está do mesmo jeito. O silêncio de Deus pode ser um sinal de rejeição. O silêncio de Deus não é tolerância, mas pode ser um sinal de juízo. Vejam, eles estavam fazendo isso, não foram punidos, a vida era confortável, continuaram insistindo, Deus levantou o profeta e falou, os 2 vão morrer no único dia. Então vai ser um sinal de que tem um limite, a paciência de Deus tem um limite. Então Samuel entendeu e falou assim para o povo, vamos buscar a Deus, vamos nos arrepender, vamos clamar a Deus e com súplicas. O início da mudança passa por uma vida de oração. Se não orar, se não buscar, não tem o que fazer. Por mais que a situação esteja complicada, nós precisamos buscar a Deus. E a nação de Israel passava por uma situação complicada. Veja que o texto anterior vai dizer assim, que não havia visão manifesta em Israel. Não havia revelação. Não tinha quem trouxesse uma revelação de Deus. O sacerdote estava com a vida espiritual comprometida. Verso 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, então vocês oraram, agora tenham atitudes. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Então, além da vida de oração, além do arrependimento, agora tenham atitudes. O que é que vocês devem fazer? Abandonem a idolatria. Deixem de praticar as coisas que Deus não aprova. Observem a nação, olhem para o costume da nação, vejam como vocês estão. Vejam como vocês estão distantes do ideal de Deus para a vida de vocês. E isso para nós é algo extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes nós também questionamos por que é que algumas coisas não acontecem na nossa vida. Por que que a gente não consegue
usufruir de uma comunhão maior com Deus, mais profunda, uma experiência mais vívida. Por que que às vezes o nosso cristianismo parece tão acomodado e tão comum, tão sem sentido e tão sem relevância? Porque às vezes nós não estamos abandonando as coisas que Deus reprova. É um momento de nós olharmos para a nossa vida e perceber assim, bom, isso que eu faço é algo que agrada a Deus? Ou, como eu disse na quarta-feira, não só as nossas ações, os nossos atos, mas as nossas atitudes. Então não é apenas o que eu faço, mas o que eu deixo de fazer. O pecado não é só fazer coisas erradas, o pecado é também a negligência, a omissão, deixar de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não é só praticar determinados atos, mas é ter uma disposição de coração que não quer agradar a Deus fazendo o que Deus exige. E nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos como deve ser a nossa vida e o quanto isso requer de nós mudança de postura, mudança de determinados hábitos. O povo de Israel acostumou com a idolatria. O povo de Israel achou que era normal. E a gente está falando aqui de adoração a deuses, que no paganismo da época envolvia coisas imorais. Não eram cultos como a idolatria que a gente conhece hoje. Eram práticas que envolviam orgias. Então imagine, se o povo de Deus, o povo chamado para uma vida santa, estava acostumado a ver cultos onde havia imoralidade sexual e achava aquilo normal, então a mente dessas pessoas estavam muito laciadas. Eles estavam muito conformados com a imoralidade. E hoje? Será que nós também não estamos um tanto quanto conformados com aquilo que é imoral? Quais são as coisas que nós falamos? Como é a sua linguagem? Será que você gosta de coisas imorais? Será que eu tenho me conformado com certas coisas, visto, admirado, participado de certas convivências, relacionamentos, amigos, lugares, práticas que não agradam a Deus? Será que eu tenho vivido de fato um cristianismo puro e simples? Ou será que não? Será que eu falo, olha, eu sou crente, eu sou membro da igreja, eu vou na igreja, mas eu gosto de fazer essas coisas que são reprovadas diante de Deus. Há uma advertência de Deus aqui através de Samuel, para nós termos um coração dedicado. Abandonem, deixem de fazer essas coisas, voltem-se para o Senhor de todo o coração. Um coração dedicado é um coração que se volta para o Senhor de maneira integral. Porque existem certas coisas e certas atitudes que, por causa do lugar que Deus ocupa na nossa vida, devem obrigatoriamente serem abandonados. Nós não podemos fazer tudo aquilo que a gente acha que deve fazer ou viver de qualquer maneira. Por causa da presença de Deus na nossa vida, existem certos hábitos que devem ser abandonados. Verso 4. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados. Vejam, eles mudaram de atitude. Eles oraram, ouviram Samuel, depois da súplica, abandonaram a idolatria e então começaram a prestar culto somente ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Se nós mantermos na nossa vida aquilo que desagrada a Deus, o nosso culto não é somente para Deus. O culto é tão importante na vida cristã que ele não pode ser compartilhado com nenhum tipo de idolatria. Nenhum ídolo pode existir na nossa vida dividindo a glória de Deus. Isso não existe. Eu não posso ter o meu coração totalmente diante de Deus se eu estou apegado às coisas que desagradam a Deus, ou se eu estou vivendo e praticando coisas que desagradam a Deus. Aí o meu culto não é somente para Deus. O povo precisava abandonar as esculturas do Deus Baal, uma escultura ridícula. Era um ser montado sobre um touro com chifres. Isso, dentro da religião, dentro dos ensinos do povo hebreu, imagina a situação que o povo chegou, de achar aquilo uma coisa normal, uma coisa aceitável
Deus repreendeu o povo: não, vocês não podem fazer isso. Eu não aceito o culto dessa maneira. A verdade é que nós sabemos o que nós devemos fazer. A gente sabe aquilo que Deus exige de nós, mas a pergunta que ecoa no texto para nós é a seguinte: será que nós estamos dispostos a fazer o que é certo? Será que a gente realmente quer mudar? Será que nós desejamos a mudança? Porque a mudança tem que começar em nós. É fácil identificar as falhas nas pessoas. Isso não tem nenhuma dificuldade com isso. A gente encontra dificuldade no nosso cônjuge, encontra dificuldade no pastor, encontra dificuldade nos presbíteros, encontra dificuldade na igreja, encontra dificuldade na outra denominação, encontra dificuldades e problemas na nossa família, mas e em nós? Os outros precisam mudar, e nós? Então a mudança verdadeira começa em nós. Os filhos de Eli estavam errados, Deus os matou, entregou na mão dos filisteus. O sacerdote Eli errou por ser tolerante com o pecado, morreu, caiu da cadeira. A nora de Eli, quando viu toda aquela situação, também perdeu a vida, mesmo o bebê nascendo, colocou um nome, que é uma expressão profética: olha, a glória se foi, a arca foi tomada. Irmãos, misericórdia se Deus permitir que a sua presença se vá da nossa vida. Se a gente chegar a um ponto de não ter mais a presença de Deus em nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Se Deus nos entregar as nossas paixões, ao nosso próprio coração, as coisas que a gente faz, não há mais vida, não há mais ânimo, não há mais força, porque tudo isso emana do próprio Deus. Então a glória de Deus não pode ir, ela tem que permanecer. A igreja sempre sofreu ao longo da história, toda vez que aconteceu o Icabod. A glória se foi. Toda vez que Deus abandona, entrega o povo sofre. Mas quando Deus está presente, a igreja é reavivada. Há mudanças profundas, há um sentimento compactuado de santificação, de desejo por buscar a Deus e se arrepender. Quanto tempo faz que nós não temos esse momento de oração, que nós derramamos lágrimas diante de Deus? Quantas vezes a gente lembra dos momentos em que nós nos ajoelhávamos e muitas pessoas se choravam diante de Deus e buscavam ardentemente uma mudança, e às vezes nós sequer sentimos vergonha do nosso pecado. A gente acha que é natural. Quantas pessoas na convivência com ímpios, pessoas crentes, gente que vai na igreja, gente que ouve a palavra de Deus, compactuando com coisas erradas, com idolatria, com feitiçaria, com satanismo. Olha só, irmãos, a nossa vida como é envolvida com tanta coisa errada, na televisão, na música, nas redes sociais, as pessoas, e ficam o tempo todo bombardeando a nossa mente com informações e com práticas que não agradam a Deus. Não haverá mudança, nós não teremos um coração dedicado se nós não abandonarmos aquilo que desagrada a Deus e começarmos a prestar um culto somente ao Senhor. O verso 6: quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Agora tem uma liderança. É como se Samuel estivesse dizendo assim: agora eu aceito ser o líder de vocês. Porque vocês buscaram o Senhor com súplica, vocês abandonaram as coisas erradas, vocês prestaram culto somente a Deus, e agora esse texto aqui diz que vocês estão jejuando e confessando o pecado. Temos pecado contra o Senhor. Está aqui o segredo da vida cristã. Está aqui. Oração, abandono de práticas erradas, culto a Deus, santificação, arrependimento, contrição, jejum. Tem gente que não sabe o que é um jejum. Tem crente que não jejua, só come o tempo todo.
está ansioso, come, se reúne com os amigos e come. Não estou dizendo que a gente não pode comer, eu gosto de comer, mas precisa aprender um pouquinho também sobre o jejum. O momento em que a gente renuncia, como diz o John Piper, aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a comida, dizendo para Deus, Deus, o que é mais importante para mim, que é comer, é menos importante do que está na sua presença. Precisa sentir um pouco, sentir o físico, em um momento de humilhação diante de Deus, separar um dia, falando, não, esse dia eu vou me humilhar diante de Deus, eu não quero saber de comida, eu não quero saber de celular, eu não quero saber de conversa aleatória, de conversa paralela, é um dia para eu me consagrar. Eu vou ficar em casa, vai ser um momento de culto, eu vou pensar sobre as minhas atitudes, eu vou pensar na minha vida, e eu vou me humilhar diante de Deus. E eu vou pedir, Deus, tira de mim todo o sentimento que não te agrada, me dá desejo pela santidade. Me liberta do celular, me liberta das redes sociais, me liberta do dinheiro, me liberta do meu trabalho, me liberta da vaidade, me liberta do relacionamento desequilibrado, me liberta dessas coisas que não te agradam. Muda a minha vida, me enche com o Espírito Santo, me dá um desejo de fazer aquilo que te agrada. Irmãos, a gente precisa fazer isso, precisa buscar esse avivamento de Deus. Os homens que Deus usou tanto na história da igreja eram homens de oração, eram homens que se humilhavam, eram homens que buscavam a Deus com todo o coração. Nós gostamos, e eu amo ler biografia de grandes personagens da história da igreja. Eram homens que entenderam a importância da vida de oração. Grandes homens que Deus usou, grandes pregadores, igrejas que impactaram a cidade onde elas estavam, nações que foram impactadas pelo avivamento de Deus, como na Inglaterra aconteceu com os puritanos, como foi a fundação dos Estados Unidos com os pais peregrinos, como o Brasil teve profundos impactos com os movimentos que aconteceram com os primeiros missionários, padres que se converteram ao Evangelho. Nós temos isso na história da igreja, os países europeus, como eles foram profundamente impactados, a Holanda, na época de Abraham Kuyper, que teve mudanças políticas por conta do desejo de se voltar às Escrituras. É diferente do que tem acontecido, por exemplo, no Brasil. Nós não podemos confundir o evangelicalismo, esse movimento de evangélicos de bancada política, com o verdadeiro cristianismo, irmãos. Não é isso. Porque o verdadeiro cristianismo eram homens e mulheres que buscavam de fato a Deus. Não eram articulações políticas. Era uma igreja viva. Era uma igreja. Eram pessoas que produziam mudanças na sociedade por causa do testemunho. E a nação de Israel precisava disso. A nação de Israel começa então agora a ter a confirmação do verdadeiro arrependimento, do verso 7 em diante. Verso 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes, os líderes dos filisteus, saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Os líderes dos filisteus souberam da mudança de comportamento da nação de Israel. E eles não ficaram preocupados porque Israel estava se organizando militarmente. Eles ficaram preocupados porque eles souberam que em Mispa, Israel havia derramado água. Derramar água era um símbolo de arrependimento. Então os filisteus perceberam que a nação estava se humilhando diante de Deus. Provavelmente Deus ia socorrer a nação de Israel. Rapidamente os líderes se organizaram para impedir que a nação se voltasse para Deus. É isso que fazem os líderes que não amam a Deus. Eles tentam impor um jugo sobre aqueles que amam a Deus para que eles não busquem o seu Deus. E nós precisamos fazer como a nação de Israel. E agora, algo interessante acontece. Eles buscam a Deus, eles se arrependem, eles oram, eles jejuam, prestam culto a Deus, mas quando eles ficam sabendo que os filisteus estão se organizando para atacá-los novamente, o texto diz que eles ficaram com medo dos filisteus. O medo
é um fator limitador e preventivo. Não há nenhum problema em nós sentirmos medo em determinados momentos da nossa vida. Ninguém é super crente. Ninguém é tão confiante ao ponto de dizer assim, pastor, não sinto medo de nada. É natural. O medo é natural. Quando você escuta notícias, por exemplo, de pessoas como vários dos nossos irmãos que morreram vitimados pela Covid, algumas pessoas sentem medo. Isso é normal. Não é falta de fé, né? Não é incredulidade, não é rebeldia. O medo é um fator limitador. É por causa do medo, como preventivo, que a gente usa máscara. É por causa dessa consciência coletiva que a gente toma os cuidados, porque a gente sabe que Deus atua pela sua graça comum. Se eu não tivesse medo, nem vivo eu estaria. Não pelo Covid, mas por outras questões. Por exemplo, eu tenho medo de correr com um carro. Eu não vou sair aí andando a 200 por hora, porque eu tenho medo de capotar o carro e ir a óbito, ou de matar minha família. Então o medo é um fator que me limita a respeitar as leis de trânsito. Você já viu aqueles meninos que correm de moto e falam assim, eu não tenho medo de nada. Direto acontece acidente. Por quê? Porque não tem medo. O medo é um fator limitador. Tem pessoas que têm a vida financeira equilibrada porque têm medo de dívidas. Não tem aquelas pessoas assim bem, eu tenho medo de entrar em dívida muito alta, porque eu tenho medo de não conseguir pagar. Aí tem aqueles que não têm juízo, eles saem comprando, gastando tudo que é lugar, vai falando, não tenho medo, só que depois não consegue se resolver. Então o medo é um fator limitador. Né? Você fala para a criança, não coloca o dedo na tomada, você vai tomar choque perigoso. A criança não tem o conceito correto do que é energia elétrica e do mal que a energia pode fazer, o que ela faz? Ela não tem medo, ela vai lá e enfia o dedo na tomada. Então tem muita gente que por não ter ciência da santidade de Deus e do quanto Deus está irado por causa do pecado, eles não têm medo. Tem gente que não tem medo. E acha, eu vou ter medo de Deus. Ué, tem que ter? Não te assusta? Eu vi uma frase, eu não sei se é do pastor Josemar Bessa, que diz assim, muitas pessoas alegam o seguinte, ninguém me julga, só Deus. E ele colocou, isso não te assusta? Não te assusta saber que Deus vai te julgar? A ideia do temor tem uma relação muito profunda com o medo. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o medo de desagradar a Deus que me faz andar corretamente. Porque sabedoria não é conhecimento, sabedoria é proceder, são atitudes, é caminhada, é vida. Então nós precisamos temer a Deus e sentir medo de algumas coisas é completamente normal. E o povo sentiu. Agora é o momento em que Deus vai mostrar para o povo, olha, vocês sentiram medo, mas vocês são fiéis, vocês se arrependeram, vocês confessaram o pecado de vocês me buscaram, então eu vou em socorro de vocês. Quando a gente sente medo, mas estando com a vida diante de Deus, Deus nos socorre. Deus nos socorre. O medo passa, Deus traz conforto, Deus traz segurança ao nosso coração, Deus traz esperança para nós, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, olha só, ele estava prestando culto. Enquanto ele prestava culto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os trovões eram vistos como um sinal do juízo de Deus. Então, essa atitude do povo foi importante, mas a vitória veio de Deus. É o que Deus está nos convidando nessa manhã, para que nós tenhamos um coração dedicado, para que nós tenhamos uma disposição em abandonar as coisas que não agradam a Ele, porque o resto Ele faz. Ainda que você sinta medo, Ele cuida de você. Ele cuida da sua família, Ele direciona os seus passos. Ele cuidou da nação de Israel. Enquanto o povo era indiferente sob a liderança de Eli, sob o testemunho dos filhos de Eli, enquanto o povo tolerava a idolatria, a imoralidade, Deus permitiu que o povo fosse julgado e trouxe os filisteus como essa punição, como esse juízo, derrotando o povo, tomando o símbolo da presença dele, que era a Arca da Aliança, matando os filhos do sacerdote e com a morte do próprio sacerdote Eli. Mas quando o povo se arrependeu, quando o povo decidiu buscar a Deus, Deus preservou o povo do ataque dos filisteus. O que eu quero dizer com isso?
Nós estamos vivendo uma época particularmente ímpar na história. Muitas coisas estranhas estão acontecendo. Há muitas dúvidas, há muita conspiração, há muitas ideologias sendo propagadas e há muitos interesses por trás de tudo. Da política, da economia, das lideranças mundiais. A gente sabe disso. Existe uma intenção de mudar o comportamento do mundo ocidental. Existe um ataque muito aberto contra os valores da família, contra o cristianismo. Existe uma desconstrução dos pilares que sustenta a sociedade judaico-cristã. E existe toda uma trama que envolve isso, que é um ataque à igreja. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida. Mas, se nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, se nós prestamos um culto verdadeiro a Deus, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos até sentir medo do que estão fazendo. Mas uma coisa é fato: Deus vai guardar a sua igreja. Deus vai nos preservar, irmãos, e nós não seremos derrotados. Nós não vamos ficar abandonados. Deus continua com o seu povo. Mas as nossas armas, elas não são armas físicas. Você não precisa tomar posse de uma carabina, né, ou uma arma e falar assim: nós vamos para uma guerra civil. Não, não precisa disso. Nós venceremos através da oração. Nós venceremos através da humilhação. Se tivermos que ser levados à espada, diz o livro do Apocalipse, à espada iremos. Se for um martírio que nos espera, ao martírio iremos. Mas o nome de Deus será glorificado na nossa vida. O Senhor não vai abandonar o seu povo. E nós vamos aqui entender isso no verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Samuel reconheceu que foi o cuidado de Deus. Samuel reconheceu que se eles estavam em pé e que se havia aquela aliança ali estabelecida, porque o Senhor os ajudou. Nós vamos reconhecer isso. E nós já reconhecemos isso. O Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé. Eu disse no início do culto sobre o número de pessoas que morreram nas nossas igrejas. O número de pastores passou de 10. Muitos irmãos estão sofrendo, vários pastores da nossa região. Os pastores colocaram no grupo: orem por nós, aqui na nossa cidade, tudo fechado, culto proibido. Irmãos que estão passando por dificuldade, pessoas desanimadas de voltar para a igreja. E essa é a realidade de muitos. Graças a Deus, irmãos, Deus tem cuidado da nossa igreja. E a gente pode dizer nessa manhã: Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas então, pastor Luiz, o que é que nós aprendemos com isso? O que é necessário fazermos? Primeiro, oração. Ore a Deus, busque a Deus. Não faça nada sem antes orar, sem entender a vontade de Deus. Segundo, tenha dependência de Deus. Não acredite, não confie nos seus próprios recursos. Não fique seguro porque você tem dinheiro, ou porque você tem saúde, ou porque você tem um bom plano previdenciário. Não tenha sua segurança nessas coisas. Tenha sim um planejamento de vida, mas tenha segurança no Senhor, dependa do Senhor. O medo não é tratado com dinheiro, o medo não é tratado com estética, o medo não é tratado com família, o medo é tratado com o cuidado de Deus. Muitas pessoas sofrem pânico, mesmo tendo dinheiro. Muitas pessoas têm o chamado medo do medo, fobia, crises de ansiedade. É só a segurança em Deus, só a segurança em Deus pode nos dar a capacidade de vivermos sem ser escravizados pelo medo. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi a mensagem do pastor Luciano. Um pouco antes dele ser entubado, ele gravou um vídeo, eu tenho no meu celular. E ele disse assim: irmãos, eu estou muito tranquilo.
não estou com medo. Não estou com medo. É isso que nós precisamos. Não sentir medo. Terceiro, tenha comunhão com Deus e com os seus irmãos. E comunhão aqui é sintonizar as nossas emoções, as nossas percepções. Comunhão não é só estar junto, mas também não é uniformidade, não é ser todo mundo igual. A comunhão requer de nós a compreensão de que cada um vivendo sua experiência, sua dificuldade, sua vida do seu jeito, mas unidos em um só propósito, que é buscar o nosso Deus, adorarmos a Ele e aguardarmos a sua vinda, com todas as nossas limitações. E também tenha gratidão e reconhecimento. Alguns têm mais, outros têm um pouco menos. Alguns nunca souberam o que é passar necessidade, outros nunca souberam o que é ter em bonança. Mas tenha gratidão. Gratidão pelo que Deus te deu. Existem pessoas que vão nascer saudáveis, vão viver a vida toda sem nenhuma doença séria, vão morrer farto de dias sem nenhuma complicação na saúde. Tem aquelas doenças comuns, né? Mas sem uma doença séria. Outros vão conviver toda a sua história com uma doença crônica, sentindo dores, com problemas, fazendo tratamento. Mas uma coisa é fato, nós precisamos ter gratidão e reconhecimento a tudo o que Deus tem feito. E o verso 13 para eu concluir. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Se no verso 12 ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor, o verso 13 avançou um pouco mais. Porque no verso 13 não se limitou até aqui, mas diz que durante toda a vida de Samuel, durante toda a sua existência, durante toda a sua trajetória. O que é que Deus fez? Deus restaurou as cidades perdidas, restabeleceu a harmonia com o povo, e principalmente a alegria em servir a Ele. O povo sentiu alegria em servir a Deus. Que coisa boa! Alegria, gratidão. Isso tudo resultando de uma vida sincera diante de Deus. Que assim também sejamos nós. Que nós busquemos essa mudança, que passa por novos hábitos, que requer de nós uma disposição de vontade, deixando o orgulho, deixando o egoísmo, deixando o individualismo, deixando os caprichos da nossa vida, abandonando a preguiça, que não é fácil, e colocando novos hábitos, exigindo um pouco mais de força de vontade, porque as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Nós precisamos entender que é necessário mudança e nós precisamos seguir esse caminho da mudança. Se não seguir esse caminho, não adianta. Ninguém lança semente na terra sem antes arar o solo. Tem que primeiro passar o arado, precisa de um pouco de força de vontade, empurrar o arado. Tem um hino que diz assim, quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Quem em Cristo põe a vida, conforto, seguro e certo, tem segurança e proteção. É isso que nós precisamos. É o que nós temos que fazer. Arar o solo. Nós precisamos trabalhar. Deus nos chamou para isso. Nós somos eleitos para isso. Para termos uma vida relevante. Para termos uma vida que produza algum impacto. E se nós não nos esforçarmos, a semente da palavra, ela precisa encontrar esse solo preparado. Ela precisa que nós tenhamos essa dedicação. Deus nos chamou. Tem uma ilustração que eu gosto de usar. Eu lembro quando a Joana era menorzinha, agora está no período de mexerica de novo, né? Toda vez que eu vou comprar mexerica, eu lembro de uma vez que eu conversando com ela, ela chegou para mim e falou assim, papai, eu quero descascar mexerica, mas eu não consigo. Só que eu não quero que o senhor descasque a mexerica. Ela era bem pequenininha. Eu quero que o senhor fura a casca para mim. E eu enfiei o dedo, furei a casca, porque ela não tinha força para furar a casca da mexerica. E ela depois enfiou o dedinho e começou a tirar um pedacinho de casca e descascou a mexerica inteira. A regeneração foi quando Deus enfiou o dedo e furou a casca do nosso pecado. Deus já fez isso. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. O Senhor foi lá
e furou essa casca, nos tirou de debaixo da culpa. Agora o processo de santificação cabe também a nós, cabe a nós. Não é? Deus não vai nos santificar contra a nossa vontade. Eu não quero. Eu quero continuar praticando isso. Como se Deus estivesse dizendo assim, não, mas eu... É como aquele pai e a mãe que puxa pela orelha. Não, eu quero que você viva assim. Deus muda o nosso coração. Sua graça irresistível vence a nossa resistência. Se vence a nossa resistência, então eu não estou resistindo mais essa docilidade de Jesus, o seu amor, sua companhia, seu chamado, sua presença, e eu começo a desfrutar dessa comunhão. E eu sinto prazer nesse processo de descascar a mexerica. Eu sinto prazer em orar, eu sinto prazer em ir na igreja, eu sinto prazer em trabalhar e fazer aquilo de maneira que eu sei que Deus está se agradando. Eu agrado a Deus no meu trabalho. Martinho Lutero disse assim, não só o padre que reza lá a missa, mas o homem, o fazendeiro que ordenha a vaca, o homem que trabalha na terra, o lenhador, todos eles estão cultuando a Deus. O que é que você faz? Lá na empresa, no seu negócio próprio, no comércio, no seu trabalho, você está fazendo para Deus. Deus está sendo glorificado nas suas atividades. Então se sinta feliz, alegre por fazer isso. Quando a gente reúne a família ao redor da mesa, Deus é glorificado. É a nossa família, são os nossos filhos. É um grande prazer nisso. Quando a gente ama os nossos irmãos, cuida, pergunta por eles, se preocupa com eles. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, Deus é glorificado nisso. Mas essas coisas só acontecem na vida de quem tem um coração dedicado. Quem não tem um coração dedicado não se preocupa com isso. Mas quem tem, se dedica e busca a vontade de Deus. Vamos orar? Por gentileza, se coloque em pé. Amado Deus, obrigado por essa manhã, Senhor. Como é bom ouvir a Tua palavra mais uma vez. Como é bom ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Como é bom sentir a Tua presença entre nós. Como é bom ouvir a Tua palavra que nos desperta, que nos reanima, que nos reaviva para fazermos a Tua vontade. Nós não temos forças em nós mesmos. Nós precisamos sempre beber dessa fonte inesgotável que é a Tua santa palavra. É o Senhor quem sacia a sede da nossa alma. É o Senhor quem nos alimenta com o pão que é a Tua palavra, esse pão vivo para nós. Ó Deus, e nessa manhã nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de viver a nossa vida de uma maneira muito diferente daquela que temos vivido até agora. Nós queremos dedicar ao Senhor todos os nossos dias. Nós queremos dedicar, Senhor, a nossa existência. Nós queremos viver de fato para a Tua glória. Nós queremos que o Senhor se agrade de nós. Nós queremos que a Sua vontade seja feita em nós e através de nós. Esse é o nosso objetivo. Viver para compreender o Teu propósito e viver esse propósito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.